Pessoal, devido à falta de alguns materiais no YouTube, principalmente não na internet, mas no YouTube, eu vim aqui fazer esse vídeo sobre a análise nodal por corolário. Eu tirei basicamente essa informação que é de Bollestad. Essa informação é aqui do livro do Sadico, porém a informação do corolário aqui eu tirei do Bollestad, análise de circuitos. E não só a análise nodal, como também ela feita quando há uma fonte de corrente dependente no circuito, certo? Quando há essa fonte, a gente tem só uma peculiaridadezinha que a gente vai resolver de uma forma bem fácil aqui, certo? A análise nodal para o corolário, para quem não sabe ainda, ela são duas etapas, três na verdade, né? Primeiro você vai criar uma matriz onde vai ter a primeira coluna vai ser os V1, depois os V2, depois os V3, depois as correntes, tanto as que entram quanto as que saem do nó. E na análise corolário, a gente começa assim, analisando primeiro o nó. O nó A aqui, que diz respeito a V1, né, a gente vai fazer uma análise nele. Primeiro, o que pede para analisar? Ele pede para que seja visto todas as condutâncias, soma de todas as condutâncias relativas a esse nó, que tiver conectado a esse nó. Por exemplo, aqui temos essa condutância aqui de 1/4, que é o inverso da resistência, a condutância é o reverso da resistência, e a de 1/2, que seria a segunda condutância, certo? Ou de 0,25 e 0,5. Então, primeiro a soma de todo mundo, mais 1/4, mais 1/2. Beleza, só isso aqui. Agora, na segunda coluna aqui, onde a gente vai, completamos aqui o V1. Agora o V2. O V2 é o que esse primeiro nó tem em comum com o nó 2 de V2, entendeu? Então, o que ele tem em comum? A condutância de 2 ohms, né, de 1/2. Então, você coloca o menos, porque é o incomum. O mais é só na coluna principal aqui, como depois a gente vai acabar percebendo. Menos 1/2, certo? E o 3 é justamente o que o nó 1 tem em comum com o 3, que é o de 1/4 aqui, certo? Então, a gente coloca aqui 1/4, certo? Igual. E no final, aqui nas correntes que entram e saem, depende. Esse nó, ele está recebendo uma corrente ou está perdendo uma corrente? Ele está recebendo uma corrente de 3 amperes nesse nó. Então eu coloco lá que ele está recebendo mais 3 amperes. Isso aqui dos sinais, pessoal, é uma convenção. Alguns livros falam ao contrário, colocam mais, como quando, por exemplo, na condutância de 2 ohms aqui eles colocam mais no V2, no V3, por exemplo, e colocam menos na soma de todo mundo. E lá no final eles também invertem o sinal. Falam que quando está ganhando a corrente, eles colocam como menos. Se está perdendo, eles colocam como mais, tá? Tem um livro que fala de um jeito, outro livro que fala de outro jeito, mas desde que você comece de um jeito e termine da mesma forma, vai dar certo nos cálculos, certo? Então a gente completou a primeira fileira. A segunda fileira, idem. A gente faz a mesma coisa. Primeiro no V1, mas a segunda fileira, ela diz respeito, quer dizer, o segundo nó, ele diz respeito a V2, certo? É V2. Ó, segundo nó aqui, não é o V2. Então, o que a gente coloca aqui na posição de V1? O que V2 tem em comum com V1? Não é esse mesmo carinha aqui, esse mesmo 2 ohms? Então, menos 1/2. É o que ele tem em comum. Agora, em V2, ele não precisa saber o que tem em comum, mas sim qualquer condutância que estiver conectado a esse nó, que seria o que? 1/2 mais 1/4 mais 1/8, por exemplo. Por exemplo, não, na verdade é isso, entendeu? Então, são todas as condutâncias de V2. E na posição de V3 aqui, o que V2 tem em comum com V3? Que é o menos 1/8. E beleza, e aqui depois do igual, aqui na posição de I, o que eu coloco? É 0. Por quê? Porque em V2 não tem ninguém conectado, nenhuma fonte de corrente conectada a ele. Então é 0. Tá, mesma coisa a gente vai fazer aqui no último.
na última fileira. A gente vai analisar agora V3, tá? E na primeira posição, a gente vai ver o que V3, que a gente está analisando, tem a ver com V1. Tem a ver essa condutância de 4 ohms aqui, né? Ou de 4 siemens, né? Mas beleza. Então V3 com V1 ele tem esse 4 aqui. Então menos 1 sobre 4, que é a condutância. E V3 tem função com V2. O que ele tem em V2? Tem 8 ohms. Então menos 1 sobre 8. E beleza. E quais são todas as... e lá no próprio V3, o que o V3 tem em comum com o próprio V3? Todas as somas de qualquer condutância aí que tiver conectado. Então vai ficar 1 sobre 4 mais 1 sobre 8. E no final, depois na posição do I, tá ganhando ou perdendo corrente? Aqui que a gente vai entrar aqui a nossa peculiaridade. Essa aqui é uma fonte de corrente dependente, certo? Então o que a gente vai colocar aqui? Vai colocar normal. Vai colocar que ele está perdendo, certo? Então é menos 2ix. Ele está perdendo 2ix, certo? Não vamos mexer com ix agora não. Agora a gente vai simplificar de uma forma melhor, tá? Mas vamos deixar do jeitinho que tá. Então pronto, aqui a gente fechou. Se não tivesse essa fonte de corrente dependente, basicamente seria essa, na hora que resolver, era só resolver essa determinante aqui, essa equação, e pronto, já teríamos V1, V2 e V3, o resultado de cada um. Eu coloco em software, normalmente eu coloco em software, aí eu consigo resolver, mas na da prova não tem software, então a gente vai ter que simplificar o máximo possível. E como é que vai fazer isso? Vamos começar a simplificação, para ficar fácil. Pega o mínimo múltiplo de todo mundo que está no denominador aqui, acha qual é, e sai multiplicando os numeradores. É uma forma de você fazer. Ao invés de multiplicar, por exemplo, aqui 0,25 mais 0,5, aí vai dar, você coloca embaixo aqui 0,75, depois menos 0,5, isso aqui vai acabar complicando um pouquinho mais. Vamos simplificar que é melhor para resolver depois. Até porque na matriz você ficar multiplicando 0,25 vezes, por exemplo, 0,75, vai dar uma complicadinha lá. Vai tomar muito tempo e você não vai conseguir resolver a equação de forma eficaz, né? Certo? Eficiente sim, eficaz não. Então vamos lá, vamos simplificar logo essa primeira equação aqui em cima, aqui, ó. Vou multiplicar todo mundo por 4. Se eu multiplico aqui, vamos pegar até azulzinho aqui a cor. Se eu multiplico por 4 aqui e depois simplifico, fica o quê? 1. Então, a gente vai ter a primeira simplificação. 1, porque eu multipliquei por 4. Depois eu venho aqui e multiplico por 4 também. E qual vai ser o resultado? Mais 2. Depois eu multiplico por 4 também. Qual vai ser o resultado? Menos 2. Depois eu multiplico por 4. Qual vai ser o resultado? Menos 1. Certo? Igual, e aqui, 3 vezes 4, 12. Certo? Da mesma coisa a gente faz aqui embaixo. O mínimo múltiplo aqui é 8. Então vamos sair multiplicando todo mundo por 8 aqui, que vai dar certo. O primeiro, se multiplicar por 8, vai ficar o quê? Menos 4. O segundo, se multiplicar por 8 todo mundo aqui, vamos multiplicar. O primeiro vai dar 4. O segundo vai dar 2. O terceiro vai dar 1. E o último aqui vai dar, multiplica por 8, vai dar menos 1. Certo? Porque vai ganhar aquela questão. Vai ganhar o 8 aqui em cima. 8 dividido por 8, menos 1. E no final aqui, 8 vezes 0, 0. Continua. Lá na última posição, mesma coisa. Vamos sair simplificando. Isso é o que o livro não fala. Isso aqui é a principal jogadinha que a gente tem aqui para resolver o problema na hora de uma prova, na hora de um teste, na hora de uma prova final da faculdade ou qualquer outra coisa assim. Porque que vai simplificar muito e vai evitar que a gente erre. É justamente essa jogadinha aqui. Então é vezes 2 aqui embaixo. O mínimo que seguir é 8. É 8 também. Então vamos colocar aqui o 8 como mínimo. Vou multiplicar todo mundo por 8 e ver o que acontece. Então o primeiro aqui já simplificando, né? Vai dar menos 2. Vai dar menos 1. E vai dar o que? Mais 2 e mais 1. Igual a quê? Menos 16 e x. Certo? Olha o tanto que ficou mais fácil. O problema da análise nodal, por a lei de Kirchhoff para as correntes, é justamente a gente lidar com as condutâncias, né? Aí antigamente até pouco tempo atrás eu fazia assim, por exemplo, nesse de V2 aqui, 1 sobre 2 mais 1 sobre 4 mais 1 sobre 8. Eu ia lá e tirava o mínimo de todo mundo e saía.
multiplicando. 4 mais 2 mais 1, né? Aí eu saía colocando todo mundo, no final dava 6 sobre 8, aí eu colocava 2 sobre 3, desculpe, 2 sobre 4. É isso mesmo. Caraca, 3 sobre 4. Dificuldade, hein? Beleza, aí no final eu colocava 3 sobre 4 e assim ia. Aí eu substituía. O que dificultava ainda mais. É melhor sair simplificando todo mundo. É mais rápido. Tá? Beleza. Aí agora, vamos colocar, sei lá, verde. Qualquer outra cor aqui. Verde. Só para melhorar aqui. Fazer logo essa soma de 1 mais 2, né? Tudo mais. Aí aqui é 3 menos 2 menos 1 igual a 12. Aí aqui fica menos 4. Mais 7 menos... Pera aí. Aqui não é 8 não, tá? Aqui é 1. Burrinho, né? Aqui é 1. Então ficou menos 1 de novo, igual a 0, certo? Aí depois aqui menos 2, menos 1 e mais 3 é igual a menos 16 e x. Beleza? Até aqui tudo. Olha o tanto que a equação já ficou muito mais bonita, muito mais passível de ser resolvida. Vamos falar assim. Agora a gente vai ter que resolver essa situação aqui da fonte de corrente, né? Como é que a gente vai resolver essa situação da fonte de corrente, dessa fonte de corrente? Como é que a gente vai resolver? O Ix, ver quem que é Ix. Ix é o que? É a corrente que passa pela resistência de 2 ohms, certo? Ix é o que? É a tensão, a queda de tensão dividida pela resistência, nós temos o Ix aqui, certo? E a queda de tensão em cima desses 2 ohms é o que? É V1, porque a corrente está nesse sentido, V1 menos V2 dividido por 2, certo? Aí a gente vai ter a corrente aqui naquele ponto. E isso significa o quê? Vamos colocar aqui do lado, o X é igual V1 menos V2, V1 dividido por V2, ou menos V2 dividido o quê? Por 2, certo? Esse é o Ix. Aí a gente substitui aqui, ó. Vamos colocar aqui do ladinho, depois no final eu vou apagar e substituir. 16 vezes quem é o X, vezes V1 menos V2 sobre 2, certo? E agora a gente faz o quê? Pode simplificar aqui, ó, corta e deixa 8. Menos 8 igual menos 8 V1 menos V2, beleza? E agora o que a gente pode fazer também? Menos 8 V1 mais 8 V2. Esse é o resultado, certo? Aí vamos apagar aqui e colocar aqui, ó. Menos 8V1 mais 8V2, certo? E, beleza, por que ninguém tem V aqui do outro lado da equação e todo mundo tem V aqui? Simplesmente por comodismo aqui. A gente, como é por corolário, a gente não coloca o V, mas subentende-se que essa coluna são todos os V1s, essa coluna aqui são todos os V2, e a terceira coluna são todos os V3, certo? A gente oculta porque na verdade é aquilo lá, é uma matriz de 3 multiplicada por a coluna aqui dos V's, né? V1, V2, V3, que dá um resultado aqui no final, certo? Resultado aqui do que? É uma condutância, uma condutância vezes uma tensão que dá o que? Uma corrente, certo? É isso aqui. E no final a gente tem a corrente como a gente tem aqui, ó, as correntes, certo? É isso aqui, lá do princípio básico das matrizes. Então esse 8, ou esse menos 8 aqui, ela diz respeito a quem? A esse primeiro aqui, que são os V1s dessa equação. Então vamos colocar aqui embaixo aqui, esse 8, se eu passar para cá, ele fica mais 8. Mais 8, menos 2, 6, fica 6, né? Então essa coluna aqui, ela vai ser rearranjada dessa forma, fica 6, o resultado aqui. Esse aqui é o de V2, o V2 é esse menos 1 que diz respeito a V2, é como se tivesse um V2 aqui, que no final da multiplicação das matrizes, é isso que vai aparecer aqui, um V2. Mas a gente não coloca porque ela está subentendida aí. Esse 8V2 aqui vem para cá com menos 8, né? Então menos 1, menos 8, menos 9. E o 3 continua. E todo mundo que estava para cá foi para lá, então ficou 0 aqui. Essa fileira aqui foi substituída por essa outra nova aqui,
essa substituição para facilitar a nossa vida. Certo? Pronto. Agora a gente tem o que? A matriz. Agora completamos o cálculo. Fechou? Aí menos 2, menos 1. Aí 12 lá. Eu acho que é isso mesmo. É sério que eu coloquei um menos 4 aqui? Tá, isso mesmo. Aí menos 4. 7 menos 1 igual a 0. E 6 menos 9 mais 3 igual a 0. Pronto, todo mundo está apto a resolver essa questão aqui. Agora todo mundo está apto aqui seguindo nossos princípios lá do ensino médio, que a gente aprendeu como resolver uma matriz. Ah, mas tá difícil, não sei direito. Então aqui para fazer essa resolução aqui, todos os que estão aqui entendem-se que são os V1s. Todos os que estão aqui são os V2, todos os que estão aqui são os V3. Para substituir, para resolver isso aqui, primeiro a gente vai fazer a determinante dessa matriz principal 3 aqui, ó. Pega essa determinante e coloca lá. Essa aqui é a matriz A, né? Aí coloca a determinante dela, determinante de A, né? Coloca aqui. Aí você vai resolver aqui, que é um resultado. Não lembro qual que é esse resultado, mas se não me engano é 200 e alguma coisa, certo? Aí beleza, você vai guardar esse resultado aqui. Para resolver V1, você vai substituir todo mundo que está aqui. Eu vou fazer essa substituição logo. Ó, todo mundo que está aqui como resultado vai colocar lá no lugar de V1. Então fica 12, 0 e 0. Aí continua menos 2, aí continua a matriz normal. Faz substituição, continua a matriz normal. Quem já saber disso aqui pode pausar o vídeo e tentar resolver algumas questões, certo? Quem não souber, continua o vídeo aí, mas eu vou explicar mais ou menos aqui. Certo? Aí você consegue aqui essa nova matriz. Aí você faz o determinante dessa matriz aqui, vai ter um segundo resultado. No final, o V1 vai ser igual ao que? O resultado da matriz depois dela substituída, dividido pelo determinante da matriz original. Certo? Essa aqui, aí você vai ter um valorzinho aqui, que é o V1. Certinho? Não vou resolver aqui. Se quiser eu posto o resultado aí depois nos comentários, certo? Mas é isso aqui. Fonte não é para se assustar com fonte de corrente aqui controlada. Não precisa se assustar. Você pode continuar fazendo todos os exercícios normal. Chega no final, na hora que você encontra ela, coloca ela bonitinha aqui e depois faz a substituição dela, certo? Pela respectiva informação na qual ela é comandada aqui, controlada. Certo? Por exemplo, V1 menos V2 é a corrente aqui X. E aí você descobre quem é a corrente X, substitui lá no X, você vai ter a resposta V1, V2. Coloca o V1 no seu respectivo lugar, coloca o V2 no seu respectivo lugar, faz substituição e continua a resolver sua matriz. Certo? Não é para ter medo dessa situação aqui. E também não é interessante ficar multiplicando 1 sobre 4 é 0,25, mais 1 sobre 2 que é 0,5, aí é igual a 0,75, é assim que eu fazia. Chegava na hora de resolver a matriz, ficava um monte de 0 ponto com 0 ponto. Eu tinha que sair cruzando aqui, fazer aquele método, né? De cruzar a borboleta, alguns falam que é borboleta, outros tem uns outros métodos. Tem um nome original que eu esqueci, né? Laplace ou Cramer, mas beleza. Aí ficava bem difícil, bem chato, né? Difícil não, chato. Ficar multiplicando um monte de 0 ponto, 0 ponto e 0 ponto para lá e para cá, certo? É muito melhor. A grande jogada aqui é justamente fazer essas multiplicações, essa simplificaçãozinha aqui. Beleza? Não estou fazendo esse vídeo aqui para ganhar like. Ninguém precisa dar like, ninguém precisa se inscrever em canal nenhum. É simplesmente para passar uma informaçãozinha, algo a mais, um bizuzinho, uma revisãozinha para quem está estudando aí para alguma coisa ou para quem está aprendendo também é bom. Tá? Beleza? Ninguém precisa se inscrever em nada e nem curtir nada. Valeu, galera.